Se você é fã de manhwa e sempre fica perdido sem saber onde ler, quais títulos começar ou até o que tá bombando em 2025, esse guia é para você. Eu criei um guia definitivo de manhwa, um material completo com recomendações por gênero, glossário de termos coreanos, plataformas oficiais e até um rastreador exclusivo para organizar suas leituras. São anos de experiência criando conteúdo para centenas de milhares de pessoas, agora reunidos em um só lugar, atualizado direto ao ponto. E o melhor, no lançamento você garante com desconto especial, de R$ 29,90 por apenas R$ 19,90. Não perde tempo, clica no botão aqui embaixo e garanta já o seu guia. Rapaziada, quem não for inscrito no canal, se inscreva aí que esse é o momento. Deixa o like, hypa e comenta quais obras vocês querem ver aqui no canal. E tamo junto e bora pro vídeo. O campo treme com os ataques que cruzam o ar, e um monstro colossal avança, abrindo sua boca descomunal para lançar uma descarga de sangue que explode contra Lin Chen, arremessando-o longe. Assustado, ele se pergunta como o maior cultivador de magos do mundo poderia acabar diante de uma besta mutante tão selvagem. A criatura cai no chão com estrondo, e quando Lin ergue o olhar vê Guo Jiaiji e Xu Zihui surgindo à sua frente. Aliviado, ele agradece aos céus, acreditando que vieram para salvá-lo, mas Jiaiji fala friamente que não esperava que ele tivesse vindo atrás do pingente de peixe só porque ela pediu, dizendo que sempre foi um bom homem, disposto a satisfazê-la em tudo, e que aceitará aquele anel como último presente, lembrança de sua lealdade. Lin, confuso, pergunta o que ela quer dizer. O casal se beija diante dele, seus olhos se arregalam em choque, e Jiaiji revela que ela e Zihui estão juntos, que ele está condenado, e que só vieram se despedir. Sentindo-se traído, Lin pensa em como os tratou como família, apenas para ser enganado. Uma rajada de poder o atinge e sua visão se apaga. Quando desperta, um alarme toca. Lin se levanta atordoado, reconhecendo o dormitório da universidade. Ele questiona como ainda está vivo depois de ter sido esmagado pelo Dragão da Tocha, chefe do Reino da Ascensão, e se pergunta onde estão seu anel de armazenamento e seu Danfu. Ao olhar para a data, percebe, 7 de agosto de 2040, voltou exatamente um dia antes do início do jogo, 10 anos atrás. Surpreso, recorda-se do boato de que o pingente de peixe supremo, artefato da besta mutante mais poderosa, poderia reviver o portador. Nunca imaginaria que fosse verdade. Ainda bem que não guardara no anel, ou teria sido roubado por aqueles dois traidores. Ele se lembra de ter amado Guo Ji por 10 anos, mas ela acabou com Xu Zihui, o irmão de confiança. Eles roubaram seus tesouros, elixires e o lançaram à morte. Agora, com os céus lhe dando uma segunda chance, Lin jura que os dois sentirão a dor da traição. O toque do celular interrompe seus pensamentos. O nome salvo como Vadia Louca aparece na tela. Ele atende. A voz feminina diz que faz tempo que não se veem e que precisa contar algo importante. Lin lembra-se de que exatamente 10 anos atrás, naquele mesmo dia, ela ligou dizendo que viu Guji beijando outro homem. Na época, ele não acreditou e rompeu todo o contato. Agora, emocionado, pede desculpas. Ela estranha o tom dele e pergunta o motivo. Ele responde que é apenas emoção. Impaciente, ela insiste que não tem tempo para jogos e revela que acabou de ver Guji beijando outro homem e entrando em seu carro esportivo. Lin responde calmamente que entende. Surpresa com a serenidade dele, ela pergunta se está bem, temendo que esteja escondendo algo. Lin muda de assunto e pergunta se ela conhece o jogo Kate Wastelands. Ela responde que sim, que a propaganda está em todo lugar e que o jogo foi desenvolvido pela IA Universal NUA. Lin então afirma que pretende se tornar um jogador profissional. Em seus pensamentos, ele sabe que Kate Wastelands não é um simples jogo de realidade virtual, mas algo que mudará o mundo. Em 5 anos, realidade e jogo se fundirão, e quem começar cedo terá vantagem absoluta. Do outro lado da linha, ela o parabeniza, dizendo que, se ele se destacar, terá um futuro ilimitado. Ele confirma que está decidido, que sairá do dormitório em 2 dias para se dedicar inteiramente ao jogo. Ela o felicita, mas se prepara para desligar. Lin a interrompe e pede que espere. Explica que o jogo exige equipamentos caros e seu limite de saque foi estourado no dia anterior, e pergunta se ela pode ajudá-lo. Lin ouve a voz irritada da vadia, dizendo que não pode ajudá-lo porque está falida, e ainda o acusa de ter insistido em dar um presente de aniversário caro demais para Guojie no dia anterior, afirmando que agora colhe o que plantou, e logo desliga a chamada. Ele suspira, frustrado, perguntando por que não renasceu um dia antes, quando uma notificação chega ao seu celular, uma mensagem cobrando a taxa da assinatura da academia pelos próximos anos e lembrando que deve pagar o quanto antes. A própria vadia louca acrescenta que, se não puder ir treinar por causa dele, vai usá-lo como saco de pancada.
Lin responde que não precisa se preocupar, porque devolverá o dinheiro. Depois, deitado na cama, ele observa o relógio e percebe que falta apenas um segundo. Pronto para o momento, olha para o anel em seu dedo, que emite um brilho vermelho intenso em seus olhos, e logo é invocado para outro lugar, entrando oficialmente no jogo. Ele declara que, após 10 anos, voltou ao ponto onde os sonhos começam. À sua frente surge Lady Nua, tão resplandecente que as pessoas ao redor mal conseguem enxergar claramente. Lin pensa que essa é a primeira etapa ao entrar no jogo. Aparentemente simples, mas cheia de mecanismos ocultos, exigindo cautela. Enquanto alguns jogadores assoviam e tentam chamar a atenção dela, Lin bate a mão na própria testa, considerando todos uns idiotas por terem pensamentos impróprios sobre a deusa. Então um círculo mágico começa a sugar os jogadores, e Nua comenta como são barulhentos. Lin sabe que caso a punição seja leve, aqueles que a desrespeitarem ficarão confinados, mas se for severa terão seus atributos reduzidos permanentemente, e que só conquistará o favor dela quem demonstrar sinceridade absoluta. Nua o observa e diz que ele parece decente, perguntando se deseja entrar no caminho do cultivo e se tornar um imortal. Lin responde que sim, apresenta-se formalmente e pede suas bênçãos. Ela aceita, concedendo-lhe um bom destino, e libera uma energia poderosa. Ele pensa que um talento inato está prestes a ser revelado. Recorda que em sua vida anterior recebeu o talento, prodígio dos negócios, algo inútil a longo prazo, pois apesar de dar desconto em lojas, acabou sendo descartável. Decide que mesmo se fosse esse de novo, não se importaria. Talentos inatos não definem tudo. Com sua experiência acumulada em Keith Wastelands, sabe que mesmo um começo ruim pode ser superado. A energia o envolve, seus olhos brilham, e o sistema anuncia que ele obteve um talento inato. Surpreso, percebe que desta vez seu destino foi alterado. O novo talento é incrivelmente poderoso, mas também cheio de riscos, e entende que quanto maior o perigo, maiores serão as recompensas. Nua então declara que já concedeu um talento, mas agora ele deve escolher seu avatar. Lin observa os modelos básicos e nota que, apesar de semelhantes, cada um traz atributos diferentes. Reconhece um como o maior valor de carisma entre todos, já que personagens atraentes recebiam missões com mais facilidade, tinham a atenção dos NPCs e até oportunidades de cultivo duplo, enquanto ele ficou prejudicado. Agora quer corrigir essa humilhação e aproveitar ao máximo o carisma. Nua continua e abre um pergaminho, mostrando os locais de nascimento possíveis. Lin reflete que as 4 terras estão ligadas às principais profissões de Keith Wastelands: Yongning para cultivo mágico, Yuehua para cultivo médico, Muxian para cultivo de armas e Huafeng para cultivo corporal. Ele analisa. O cultivo define o limite de armas e técnicas, o espírito influencia magia e medicina, a compreensão facilita o aprendizado, o carisma determina interações com NPCs, e a sorte fala por si mesma. Desta vez, todos os seus atributos inatos estão no máximo desde o início, e se escolher o caminho mágico, logo se tornará o maior cultivador de magos. Mas também recorda que, apesar da força em batalhas em equipe, o cultivo mágico é fraco em combates individuais, e na vida passada morreu facilmente por essa escolha, além de ter seguido esse caminho apenas porque Guodi queria. Agora, decidido a viver para si mesmo, escolhe Muxian, o domínio das armas. O pergaminho desaparece e Lin reflete que, nesta vida, se deseja ser o número 1, terá de enfrentar ataques de todos os lados. Mas o caminho da espada, com seu maior dano em alvos únicos, não teme tais desafios. Determina que será o cultivador de espadas mais forte, aquele que cavalga no vento e domina o mundo das artes marciais. Uma luz intensa o envolve, e ele é transportado para a aldeia dos iniciantes do continente Muxian, onde uma claridade dourada anuncia sua chegada. Os jogadores se aglomeram, alguns pedindo para serem carregados, outros querendo saber onde encontrar missões, e até um garoto que se apresenta como Zangai Lengxiao grita se alguma garota quer formar casal. Fascinados pelo cenário, muitos comentam como o jogo parece real, como se realmente tivessem sido transportados para outro mundo, e o garoto chega a declarar que sente vontade de recitar um poema diante de tanta beleza. Para Lin, tudo é nostálgico, uma cena idêntica de sua vida anterior. Logo, os novatos percebem a presença de um velho NPC e se empurram na esperança de conseguir uma missão oculta. Lin apenas sorri, achando-os tolos, já que um personagem tão óbvio jamais daria algo tão raro. Em vez disso, decide seguir direto para a seita da espada, tranquilo, pois conhece o caminho melhor do que ninguém. No entanto, uma voz chama por ele. Virando-se sem entender, vê Queen Yan, dona da alfaiataria da vila. Ela pergunta se ele deseja uma missão, oferecendo-se para providenciar algo especial.
Os jogadores ao redor se entreolham, intrigados, questionando se aquele belo jovem seria um NPC disfarçado. Kui o envolve em um abraço inesperado e confessa que está solteira desde a morte do marido 5 anos atrás. Su sugere que, se a missão parecer difícil, poderia ajudá-lo a completar junto com ele, e pergunta se aceita. Lee entende imediatamente, é o efeito de seu carisma no máximo. Espantado, pensa que um valor tão alto realmente traz vantagens absurdas. Conclui que, se aceitasse e aumentasse a favorabilidade com a viúva, em poucos dias teria chances até de cultivo duplo. A ideia o tenta, mas se repreende, lembrando que seu objetivo é se tornar o maior espadachim, não se distrair com beleza logo de início. Recusa educadamente, prometendo que um dia voltará, e Kui sorri afirmando que estará à espera. Ao sair, os jogadores murmuram incrédulos, dizendo que ele rejeitou algo único e que até a viúva NPC estava interessada nele. Ela mesma comenta que não acreditam no que viram e pede que se lembrem de aceitar a missão na próxima oportunidade. Lin se mantém firme, afirmando a si mesmo que não deve perder tempo com tarefas secundárias, pois a verdadeira oportunidade da vila está próxima. Aproxima-se de uma cabana onde, segundo boatos, só haveria um ferreiro surdo que não respondia a ninguém. Alguns tentam dissuadi-lo, mas ele apenas agradece e entra, sabendo exatamente o que busca. Do lado de fora, os demais correm para outros pontos atrás de equipamentos fáceis, sem imaginar o que há ali dentro. No interior, o ferreiro martela uma arma incompleta, resmungando que a temperatura é baixa e o fogo não é suficiente. Lin, experiente, percebe que está diante do verdadeiro segredo da vila. Ele ajuda a puxar o fole, fortalecendo as chamas. O velho, animado, agradece, explicando que seu aprendiz não estava presente para cuidar da forja e por isso o fogo era fraco. Reconhecendo a ajuda, oferece a Lin a escolha de qualquer arma do arsenal, mas apenas com um empréstimo por um dia. Para a maioria dos iniciantes isso pareceria mesquinho e sem valor, mas Lin, veterano de outra vida, sabe que a verdadeira recompensa está no que vem depois. Ele escolhe uma espada de ferro comum, grau normal, força 3. O ferreiro aprova a decisão e acrescenta uma proposta. Se conseguir trazer 10 presas venenosas de víboras verdes do fosso, terá direito a uma oportunidade ainda mais valiosa. Lin aceita a proposta do ferreiro sem hesitar, convencido de que sua jornada como cultivador de espadas finalmente começou. Ele sai empunhando a espada e imediatamente atrai olhares de espanto, com jogadores se perguntando como conseguiu uma arma tão cedo. Em tom brincalhão, responde que não foi nada demais, apenas convenceu um homem musculoso de coração partido a lhe dar o item, depois de cantar uma canção de amor. Os curiosos, acreditando, correm até o ferreiro tentando imitá-lo, oferecendo poções para esquecer relacionamentos e recitando versos melodramáticos sobre despedidas e felicidades tardias. O ambiente fica ridículo até que o ferreiro, furioso, ergue o martelo e os expulsa aos gritos. Todos fogem de bandada, amaldiçoando o garoto que os enganou. Enquanto isso, Lin já está na floresta, onde tocos de árvores estão tomados por cobras venenosas. Uma delas se prepara para atacar, mas ele parte primeiro, declarando que precisa das vidas delas. Com golpes certeiros, dilacera os répteis e logo sente seu cultivo elevar-se ao nível 3. Surpreso, percebe que já conseguiu itens raros, um arco víbora verde, uma espada víbora e até uma bolsa de armazenamento feita de pele de cobra, todos de grau normal. Ele se maravilha, lembrando que a taxa de drop em 8 Wastelands é extremamente baixa e suspeita que a razão seja sua sorte nata máxima. Ainda assim, decide não se preocupar, apenas continuar matando mais criaturas e testar até onde pode ir. Um aviso na placa anuncia: Floresta das Cobras, entrar com cautela. Lin continua firme, pensando no quanto já lucrou. Além das 10 presas venenosas necessárias, obteve mais de 100 flechas envenenadas e uma boa quantia de moedas de cobre. Com a bolsa cheia, retorna satisfeito. No balcão da forja, deposita o saco com as presas e anuncia a entrega. O ferreiro examina o conteúdo, elogia a qualidade e, como prometido, recompensa-o com a carta. Lin reconhece imediatamente o valor do item. É o convite oficial para ingressar na seita da espada. Questiona se mais alguém recebeu aquele prêmio, mas o ferreiro confirma que por enquanto ele é o único. O coração de Lin dispara. Enquanto os demais novatos perdem tempo com missões inúteis, ele já garante o caminho para se tornar discípulo da seita mais prestigiada. No mercado, ergue o arco víbora verde e anuncia a venda, afirmando que é o único exemplar de todo o servidor e que o maior lance levará.
Jogadores se aglomeram, lançando ofertas cada vez maiores, até que uma garota aparece e surpreende a todos oferecendo 50 mil. Os homens cochicham sobre a identidade dela e de seu grupo, intrigados com tantas mulheres interessantes juntas. Ela reforça que o pagamento será em dinheiro vivo, transferência imediata, e Lin acha o preço justo. Antes de fechar, uma nova voz interrompe, elevando a oferta para 60 mil. O recém-chegado se apresenta como Wang Jinhao, presidente da guilda Wanxi, e demonstra generosidade ao tentar conquistá-lo. Os jogadores murmuram em choque, pois não esperavam ver uma figura tão importante logo no início do servidor. Lin se apresenta com educação, mas em seus pensamentos relembra a vida anterior. Ao recusar a Wanxi naquela época, acabou sofrendo com a vingança de Wang e perdeu muito. Decidido a não repetir os mesmos erros, mantém cautela. Wang insiste dizendo que, se Lin vende para juntar dinheiro e casar, ele mesmo cobrirá todos os custos do casamento como sinal de amizade. Mas Lin recusa com firmeza, afirmando que um cavaleiro não aceita caridade. Só deseja vender o item de forma justa e espera que Wang entenda, embora por dentro lamente ter usado aquela desculpa impulsiva que agora o prende em uma situação delicada. Jingao afirma que entende perfeitamente, reconhecendo que alguém capaz de obter uma arma tão cedo só pode ter determinação e habilidade, algo que ele admira. Garante ainda que sua guilda não possui um arco como aquele. A garota então lança uma oferta de 70 mil, mas Wang rapidamente aumenta para 100 mil. A mulher insiste, elevando para 200 mil, e Jingao rebate com 250 mil. A disputa se intensifica quando a bela senhora aumenta para 300 mil. Lin observa, intrigado, tentando adivinhar de qual guilda ela vem, e percebe que não demonstra nenhum respeito por Wang, talvez até pudesse usá-la para enganá-lo. Logo, a mulher dobra a aposta, oferecendo 500 mil. Jingao adverte, perguntando se realmente pretende gastar tanto em um equipamento de iniciante, e o público comenta que apenas alguém com grande história e influência ousaria enfrentar o jovem mestre da Wanxi. A senhora retruca, dizendo que não entende como fazer uma oferta possa ser contra alguém, e acusa Wang de ser arrogante por achar que ninguém pode comprar o que ele deseja, chamando-o de escória por competir com a MME. Irritado, Jingao recua, dizendo que não gastará 500 mil em algo tão básico e prepara-se para sair. Nesse instante, Lin o detém, afirmando que sempre ouvira falar da Wanxi e que, se Wang estiver disposto a pagar 500 mil, venderá o arco a ele. O presidente da guilda sorria, achando que Lin é inteligente e garante que, caso precise, a Wanxi sempre o apoiará. Pede que forneça o número da conta e promete transferir imediatamente. Lin pensa que está criando uma boa impressão agora para extrair mais dele no futuro. Jingao ainda diz que não guardará rancor da bela mulher, mas espera que aprenda sua lição e até a convida para juntar-se a Wanxi. Para Lin, gastar 500 mil apenas para comprar influência é insano, mas o jovem mestre nem percebe que foi enganado e continua agradecido. Logo descobrirá que o arco não vale tanto, já que as flechas venenosas são limitadas e servem apenas para missões irritantes de baixo nível. A mulher, furiosa, acusa Lin de voltar atrás em sua palavra, dizendo que prometeu vender ao maior lance, e agora age como um cachorro que se curva ao poder, chamando-o de patético e servo da Wanxi. Lin pensa que conseguiu irritá-los enquanto se aproveitava da situação, e a mestra ordena que seu grupo vá embora. Ele, por sua vez, começa a planejar como poderá recompensá-las no futuro. Mais tarde, na floresta dos javalis, as garotas de sua guilda se teleportam para treinar, e a mestra ordena que cada uma derrote 2 javalis. Lin segue, confirmando que estão todas ali. A líder se surpreende com sua presença e pergunta o motivo. Ele pede uma conversa particular, prometendo ser breve. Quando estão a sós, ela o questiona sobre sua intenção, pensando que talvez tenha sido enganado pela reputação da Wanxi e mereça outra chance. Lin, sério, afirma ter informações ultra-secretas que podem colocar a guilda dela à frente de todas as outras. Propõe vender esses dados por 500 mil. A mestra estranha e pergunta por que não ofereceu a Wang, já que implorava por apoio dele instantes atrás. Lin sorri e responde que Wang não é digno, que estava apenas brincando para ganhar tempo, pois sem dinheiro nem poder não teria como sobreviver. Em pensamento, reconhece que o inimigo de seu inimigo pode se tornar seu aliado, e como ela claramente odeia Wang, existe chance de cooperação. A chefe hesita, achando que ele muda de posição rápido demais, mas Lin a pressiona, perguntando se vai comprar ou não, garantindo que não é golpe e fornecendo o número da conta. Ela reflete que, se for verdade, perder a oportunidade seria um erro, e decide comprar, transferindo o valor. Lin sorri satisfeito, pensando que não poderia ser melhor. Em tão pouco tempo já acumulou 1 milhão dentro do jogo.
Mesmo sabendo que o dinheiro se tornará inútil quando o mundo virtual e o real se fundirem, por enquanto é a base para mudar completamente sua vida. Lin encara a mestra e diz para que interrompa a caçada de javalis e vá aceitar a missão do ferreiro. Ela retruca que ele nem sequer poderia aceitar missões do ferreiro de armas e desconfia de que tenha sido enviado por Wang apenas para enganá-las, ameaçando eliminá-lo ali mesmo se for o caso. Lin responde que o problema é apenas o método, basta ajudar o ferreiro a puxar o fole por alguns minutos durante a forja e a missão surgirá. Sugere que, se não acreditar, peça a um de seus subordinados para testar discretamente, pois, se a informação se espalhar, se tornará inútil. Explica ainda que o mais importante não é a missão em si, mas as recompensas que vêm depois. A mestra se surpreende quando ele revela que o prêmio é o convite da seita da espada. Lin confirma e diz que com isso será possível descobrir a localização da seita e até ingressar nela. Declara que já contou tudo o que precisava e agora cabe a ela decidir. Ela o detém, perguntando por que venderia uma informação tão preciosa, e Lin, em tom provocador, responde que talvez seja porque ela é bastante atraente. A mestra cora, mas é interrompida quando suas companheiras gritam por ajuda. Um javali gigantesco surge correndo atrás delas. A líder percebe que tropeçaram em um chefe da floresta e ordena a retirada, já que não tem homens suficientes para derrotá-lo. Lin observa a cena e comenta que tiveram sorte em encontrar o maior chefe da vila dos iniciantes. Wanlin pergunta se ele pretende enfrentar o javali sozinho. Lin confirma e pede emprestada a espada dela, já que venderá o arco. Relutante, a mestra joga a arma, advertindo que, se buscar a própria morte, será por conta dele. Lin agradece e empunha a lâmina. As garotas cochicham, dizendo que ele só quer impressionar a mestra e dar em cima dela. Link se irrita com as provocações, mas é logo alvo de risadinhas ao perceberem que está corada. No campo, Lin investe contra o javali, trocando golpes violentos. Ele se arrepende de não ter usado o arco antes da venda, pois teria facilitado a luta. O javali o lança longe, e Lin percebe que seus ataques não reduzem o HP da criatura como deveriam. Entende que lutar de frente não tem sentido e decide usar a cabeça. Recua em disparada, atraindo o monstro. As garotas acreditam que ele desistiu, achando sua fuga até engraçada, mas Wanlin comenta que, sendo um iniciante, não faz diferença morrer algumas vezes para aprender. Lin, encurralado diante de uma rocha, murmura que é hora de ser finalizado, mas então executa um movimento mortal. O javali investe e bate o rosto na pedra, quebrando um chifre em um impacto devastador. As garotas arregalam os olhos, impressionadas. O animal urra de dor e Lin anuncia que é sua chance. Com a espada em punho, avança e o atinge repetidas vezes. O javali tenta resistir, mas acaba se chocando novamente contra a parede, partindo outro chifre. Aproveitando a brecha, Lin salta sobre o dorso da fera e desfere o golpe final, derrubando-a. Ao descer, chamas mágicas envolvem seu corpo e o sistema anuncia que seu estágio subiu para o nível 70, refinamento do Ti. O talento de alterar o destino se ativa, dobrando todos os atributos contra as próprias leis do céu. Lin vibra, consciente de que se tornou oficialmente um cultivador muito antes do esperado, e tudo graças ao encontro com o Rei Javali. Novas notificações aparecem. O talento de alterar o destino continua ativo, concedendo um poder aleatório. Ele recebe a Semente da Vitalidade, que aumenta sua saúde em 10% e pode ser aprimorada 3 vezes. Lin reflete que esse bônus é valiosíssimo principalmente para alguém frágil como ele nas fases iniciais. Com seu talento já duplicando atributos e agora somado ao aumento de vitalidade, percebe que enquanto cultivadores comuns têm cerca de 1000 pontos de vida, ele já alcança 2000, colocando-se muito à frente de todos os outros iniciantes. O sistema anuncia que Lin é o primeiro jogador a eliminar o chefe da aldeia dos iniciantes em It Wastelands, transmitindo sua façanha para todo mundo. Surge a pergunta se deseja ocultar o nome, mas ele responde que não. Não há motivo para se esconder. Mas notificações confirmam. Por ser o primeiro, ele recebe 200 pontos de reputação e um ponto extra de sorte nata, enquanto os demais jogadores são incentivados a se esforçar mais. As pessoas comentam incrédulas, dizendo que o jogo mal começou e já há alguém derrotando um chefe. Especulam que deve ter sido algum grupo usando táticas de onda humana para acumular dano, com Lin apenas desferindo o golpe final. Wanling observa de longe, agora sabendo o nome dele. A fumaça se dispersa, revelando diante de Lin um cajado iluminador, a técnica espiritual Passo da Sombra e principalmente a espada espiritual Nuvem Carmesim. Ele fica maravilhado, convencido de que sua sorte nata máxima realmente faz a diferença. No céu, raios explodem enquanto surge outro aviso. Em 30 minutos, a tribulação celestial descerá sobre ele e deve ter cuidado.
Lin recolhe os itens, ponderando se o efeito de Alter Fate também está envolvido. Entende que, sempre que superar um estágio, enfrentará a tribulação, e se falhar, sua alma desaparecerá. Decide correr até a seita da espada, torcendo para que algum especialista o ajude a sobreviver. Wanlin se aproxima, dizendo que podem ser amigos e prometendo comprar equipamentos futuros a preços justos. Ling pede para adicioná-lo e envia seu ID. Lin aceita, mas diz que precisa sair, e logo a notificação confirma a nova amizade. Wanling o observa partir, intrigada, achando estranho quão apressado estava, como se fugisse de algo mais assustador que o próprio rei Javali. Lin corre até a entrada da seita da espada, desejando encontrar um mestre que o proteja. Curiosos comentam sua pressa, brincando que parece alguém correndo para reencarnar. Raios continuam a rasgar o céu, surpreendendo todos, já que o clima estava limpo instantes antes. Uma figura feminina se aproxima, é a líder da seita, imediatamente saudada pelos discípulos. Ela olha para o firmamento e questiona se aquela mudança repentina é uma tribulação celestial. Outro discípulo se pergunta quem poderia estar avançando, já que não ouviu rumores de promoção. Até que surge a resposta, é o recém-chegado Lin Jichen. Ele aparece diante de todos, carta convite em mãos, implorando por ajuda aos grandes mestres. Os raios se intensificam, ameaçando incinerá-lo, e ele ergue o convite pedindo socorro à líder. Lin pensa que, com seu nível atual, jamais suportaria o poder celestial, restando apenas rezar por intervenção. A líder da seita conjura uma luz poderosa que se funde com o raio, dissipando a tribulação em um clarão devastador. Lin respira aliviado, agradecendo aos céus por não ter morrido. Perder a vida naquele momento significaria começar do zero e perder oportunidades valiosas. Um ancião comenta, chocado, que nunca vira alguém atrair uma tribulação já no estágio de refinamento do Ti, e conclui que aquele garoto não é comum. Outro aponta que, se ele se tornar um ancião no futuro, o mestre que o aceitar ganhará respeito sem igual. Uma voz exclama que é um verdadeiro gênio. Uma cultivadora se adianta, oferecendo-se para ser sua mestra e prometendo todos os recursos necessários para seu cultivo. Outro ancião contesta, dizendo que, por ela ser mulher, não convém aceitar discípulo homem, e reivindica Lin para si. A mulher retruca, exigindo saber por que ele disputa, já que já tem inúmeros discípulos. Lin assiste em silêncio, satisfeito. Não apenas sobreviveu, como também atraiu a atenção dos anciãos mais poderosos. Pensa que precisa manter-se calmo, sem demonstrar ansiedade para não prejudicar sua imagem. Então, a líder da seita fala com autoridade, declarando que ela própria o aceitará como discípulo. Os anciãos murmuram, surpresos, pois acreditavam que ela nunca tomava discípulos. Len Freyan, líder da seita Tianyan, pergunta se Lin está disposto a segui-la como discípulo direto e entrar no salão interno para cultivar. O sistema confirma a oportunidade máxima. A atual líder da seita quer tomá-lo sob sua tutela. Lin mal acredita, mas logo pensa que, é claro, aceitará. Lin se ajoelha diante da líder e declara que está disposto, cumprimentando-a como sua mestra. Len aceita oficialmente e ordena que ele a acompanhe. Lin vibra por dentro, pensando que acabou de conseguir uma perna grossa e poderosa para se apoiar, e não deixa de notar como as pernas dela são longas, brancas e bem definidas. Mais tarde, uma voz ressoa pela seita explicando que o Palácio da Espada é a área central da Tianyan, livre de perturbações externas, e que ali ele cultivará no futuro. Em breve, um discípulo será enviado para acompanhá-lo até a residência. A líder diz para encontrá-la ao amanhecer no salão principal, e Lin confirma que se lembrará. Em seus pensamentos, porém, a considera fria e distante, e decide que será melhor cultivar em silêncio e se esconder nas sombras. Uma hora se passa, e sem sinal do discípulo orientador, Lin resolve explorar sozinho. Ele caminha pelo salão interno, observando as inúmeras residências, e imagina se haveria alguma missão oculta. Ao ver uma morada particularmente única, decide espiar. Ao abrir a porta, é surpreendido por uma voz feminina. Alguém pergunta quem ousa entrar. Lin congela, percebendo que é a residência da própria mestra, e se apressa a se desculpar. Leng surge furiosa, libera seu poder e o lança ao chão, exigindo saber quem lhe permitiu invadir seu aposento. Tremendo, Leng explica que o discípulo orientador não apareceu, e que estava apenas tentando se familiarizar com o lugar, entrando sem querer. Pensa consigo mesmo que aquilo é puro azar e implora para que o erro não manche sua relação com a mestra. Para sua surpresa, Lengo poupa, dizendo que erros cometidos sem conhecimento não são culpáveis, mas averte que nunca mais entre ali sem permissão. Em seguida, atira-lhe uma pílula. O sistema notifica. É a pílula de Jade Violeta, capaz de aumentar todos os atributos de combate em 30 pontos por 5 minutos e restaurar 3.000 pontos de resistência fora de combate. Jin fica maravilhado, refletindo
refletindo que sua mestra é realmente generosa, pois jogou fora sem pensar uma pílula de grau místico. Ele agradece, mas decide guardá-la para um momento crítico. A porta se fecha e logo atrás surge a discípula orientadora. Ela se apresenta, Nan Gongyu, já nas fases finais do estágio de cristalização. Ele a cumprimenta como irmã mais velha e o sistema notifica que a favorabilidade atual é 10. Lin se impressiona, pois alcançar 10 pontos já no primeiro encontro mostra que o jogo realmente favorece boas aparências. Observa ainda como Gongyu é mais bela do que flores e possui uma aura refinada. A sênior sorri e comenta que ele parece um brincalhão. Lin devolve dizendo que, para melhorar o cultivo, não basta estudar arduamente. Às vezes é melhor um beijo do que dias de treino. Nan ri e a favorabilidade aumenta. Lin pensa, satisfeito, que comparada à mestra severa, essa sênior parece muito mais acessível. Reflete também sobre como diferentes níveis de favorabilidade podem abrir missões ocultas, e que no caso de NPCs do sexo oposto, ao atingir amor congênito podem ocorrer interações físicas, e no estágio de uníssono perfeito pode até haver casamento Dao e cultivo duplo. Ainda assim, lembra que muitos jogadores da vida anterior falharam tentando conquistar NPCs. De repente, Lin tosse sangue, e Gongyu pergunta alarmada quando ele se feriu. Ele percebe que sua lesão interna levará pelo menos 1h30 para se curar sozinha, mas pensa em aproveitar a situação. Diz que não é nada grave, apenas que antes dela chegar tentou encontrar sua própria residência e, por engano, invadiu a casa da mestra, sendo atingido acidentalmente por ela. Gongyu fica constrangida, reconhecendo que a culpa foi sua, já que deveria tê-lo acompanhado, mas se atrasou lendo um romance. Como compensação, entrega-lhe uma pílula reabastecedora de Qi, pedindo que a consuma imediatamente. Lin agradece e, com um sorriso interno, pensa que não é nada mal, mais um ganho gratuito em sua nova jornada. Gongyu assume a culpa, dizendo que se não tivesse se atrasado lendo um romance, ele não teria sido ferido pela mestra. Shen responde que não é culpa dela, mas dele mesmo, que saiu andando descuidado. A orientadora sorri, tocada, e comenta que mesmo machucado ele ainda defende, chamando-o de uma pessoa realmente boa. O sistema notifica que a favorabilidade aumenta mais uma vez. Nan então entrega um pingente de jade como compensação, um item de grau espiritual. Pingente de jade para a coleta de espíritos, com defesa 10, proteção do coração 5, recuperação de 1% de mana por segundo fora de combate e habilidade. Escudo espiritual, capaz de bloquear um ataque de inimigos abaixo do estágio. Gongyu diz para ele guardá-lo bem. Lin pensa que é um equipamento incrível, mesmo entre os de grau espiritual, e que esse escudo é extremamente útil. A orientadora apenas sorri e afirma que não é nada, que há muitos outros tesouros na seita, e o chama para levá-lo até sua residência, onde encontrará todo o equipamento básico para iniciantes. Lin agradece e pensa em como é bom saber atuar. Se não fosse assim, como conseguiria tantos tesouros logo ao entrar? Por isso, precisa tratar os NPCs de Eitua Stilanks como humanos de verdade, algo que só ele, um retornado, entende. A orientadora mostra então a formação de coleta de espíritos de grau terrestre, explicando que ali a absorção de energia espiritual é muito mais rápida. Ela comenta que só existe uma formação de grau místico junto ao pai dela e que sente inveja disso. Lin fica impressionado. Normalmente, novos jogadores só encontram qualquer lugar para meditar, e o progresso é lento. Não esperava que sua própria residência tivesse uma formação de grau terrestre, provavelmente organizada pela mestra. Nan toca ao ombro dele, diz que sua missão foi cumprida. Despede-se e o chama de irmãozinho. O sistema notifica: estágio de refinamento de Qi inicial, valor máximo de compreensão inata, buff da formação terrestre de coleta de espíritos, velocidade de meditação 52 pontos por hora. Lin começa a cultivar e fica chocado. A meditação é mais de 10 vezes mais rápida do que o normal nesse estágio. Pensa que, ficando AFK por 3 horas, alcançará o máximo do nível inicial. A mestra só o verá ao amanhecer. Então, sem mais o que fazer, ele sai do jogo. Fora do jogo, uma notificação no celular chama sua atenção. Transferência do Banco Industrial e Comercial para sua conta terminada em 7.788, valor de R$1.661.782,35. Lin quase não acredita, em apenas algumas horas já ganhou mais de 1,6 milhão e finalmente poderá mudar o destino trágico da vida anterior. No dia seguinte, uma moto para em frente ao prédio e a vadia louca desce, tirando o capacete. Ela bate na porta, ele abre, e ela pergunta por que a chamou, já que estava se preparando para a corrida matinal. Shen sorri e diz que só queria mostrar seu novo apartamento alugado. Ela entra, olha em volta e comenta que não é ruim. Lin confirma e diz que o aluguel custa de 5 a 6 mil por mês.
Han o encara e comenta que ele realmente sabe viver, e pergunta se foi para isso que gastou a taxa da academia que ela tinha dado. Lin responde sem vergonha que sim, já que não conseguiria pagar mesmo. Melhor gastar tudo logo e esquecer. A vadia louca se irrita, pula nele e o enforca, ameaçando esmagá-lo como um saco de pancada por ter usado o dinheiro da academia. Lin tenta se soltar e pede que espere. Nesse momento, batem na porta, dizendo que o gaming socket que ele comprou chegou. Ele grita para aguardarem, olha para Ren e diz que ganhou dinheiro no jogo, e comprou o cockpit de presente para ela, e que se não quiser pode devolver imediatamente. Ren retruca que não precisa de reembolso, que ela mesma já comprou, e que não tem como devolver. Lin então comenta que um cockpit de jogo já paga a taxa da academia, mas que provavelmente não caberia no dormitório da escola. Se colocasse na casa dela, o pai poderia implicar, por isso reservou um quarto no próprio apartamento só para ela. Lan se anima imediatamente, dizendo que está combinado, que aquele é o cockpit de jogo mais recente, e já planeja tirar fotos para postar e compartilhar com os amigos. Lin fica surpreso com a rapidez com que a raiva dela desaparece e conclui que o dinheiro realmente resolve 99% dos problemas, decidindo que precisa voltar logo ao jogo e acumular ainda mais. Dentro de Eight Wastelands, Lin treina junto da mestra no centro de um círculo de mana. Len observa seus movimentos e afirma que não é nada mal, suas qualidades são das melhores que já viu e que em poucas horas conseguiu superar as expectativas. Ele agradece pelo elogio. Em seguida, ela tira uma pílula de condensação de Ki de alta qualidade e entrega a ele, dizendo que ao consumi-la avançará para a fase intermediária do refinamento. Lin agradece de novo, impressionado, pensando que um elixir desse só poderia ser obtido em seitas de nível superior. Len então adverte que talentos elevados não bastam. Um cultivador realmente forte precisa também da experiência acumulada em inúmeras batalhas. Lin responde que compreende, explicando que flores cultivadas em estufas não sobrevivem ao caminho do cultivo, mas árvores que enfrentam tempestades conseguem alcançar a vida eterna. Em pensamento, ele lembra que em sua vida passada, percebeu que esse jogo tinha um nível imenso de liberdade e que até mesmo o reino de cultivo podia ser fortalecido com dinheiro e equipamentos. A mestra se surpreende, dizendo que não é fácil alguém tão jovem ter uma visão tão sólida, e o sistema notifica que a favorabilidade dela aumentou. Lin se anima por conquistar pontos com sua mestra, mas logo se repreende. Não deve se iludir com sentimentos, pois nesta vida deseja apenas se tornar o cultivador de espadas número 1, não entregar seu coração. Len então orienta que vá até o salão externo da seita. Escolha uma missão de dificuldade adequada ao refinamento de Ki e promete que, assim que a concluir, ele receberá uma pílula espiritual. Antes disso, ela ensinará o Sutra do Coração de Tianyan, técnica que todos os discípulos da seita aprendem e que quanto mais cultivada, mais benefícios gera. Lin agradece pensando que, mesmo sendo o ensinamento básico, discípulos externos precisam cumprir missões para obtê-la, enquanto ele já a recebe de imediato por ser discípulo direto. Enquanto observa a seita, Lin percebe que cada vez mais jogadores se juntam, o que faz sentido, já que a missão de convite pode ser descoberta por quem foi esperto o suficiente. Ainda assim, sente-se seguro por ter agarrado a oportunidade primeiro. Então ouve alguém chamá-lo de especialista bonito, Ling, que se aproxima acompanhada de sua parceira. Ele se surpreende, imaginando que talvez ela tenha usado as informações que vendeu para se juntar à seita da espada, o que não é ruim, já que quanto mais aliados tiver, mais opções terá no futuro. Lin comenta que é uma coincidência encontrá-la e pergunta se também entrou para a seita da espada. Wanning responde que sempre amou usar espadas e por isso, escolheu naturalmente aquela seita. Ele se despede dizendo que ainda precisa completar uma missão, prometendo conversar depois. Ling reclama que ele não a deixa terminar de falar e já vai embora, enquanto sua parceira comenta que ele é tão bonito e frio que será difícil conquistá-lo. Wanling se irrita, perguntando em que momento ela insinuou estar interessada nele. A amiga provoca, dizendo que seria divertido ver uma história em que a mulher persegue o homem, mas lamenta que não seja o caso. Do outro lado do salão, uma voz lembra que não devem perder tempo e que precisam concluir missões rapidamente, pois ainda faltam 3 pontos de mérito para trocarem pelo Sutra do Coração de Tianyan. Reclamam que já estão nisso desde que entraram na seita, e ainda faltam pontos, achando muito difícil, e se perguntam que tipo de pessoa poderia conseguir o Sutra tão cedo. O funcionário chama o próximo da fila.
Lin se aproxima e diz que está ali para escolher uma missão, e a atendente recomenda que selecione algo dentro de suas capacidades. Lin analisa as opções e pensa que a missão mais simples seria coletar algumas ervas mortais, mas além de dar um pouco de experiência, não traz nenhum benefício real, apenas perda de tempo. As missões intermediárias envolvem caçar monstros no estágio de refinamento de Ki, mas também não oferecem nada além de pontos básicos, sem chance de ganhar experiência de combate de verdade. Ele então se pergunta se haveria alguma placa especial entre as missões de dificuldade inferno. Ao encontrá-la, seus olhos brilham. A missão acontece em Fenk, cidade com a qual já tem familiaridade. Ele a seleciona sem hesitar, convencido de que missões especiais podem trazer recompensas exclusivas. O sistema notifica atributos de luta aumentados em 5. Logo em seguida, a descrição aparece. Um discípulo da seita da espada, ainda no estágio de refinamento, foi eliminado fora da seita e sua técnica secreta roubada. A missão consiste em vingar Zhang e recuperar o manual perdido da seita Tianyane. Uma anciã surge para advertir que a missão é extremamente difícil e sugere que ele repense, explicando que o inimigo provavelmente está na fase final do estágio de refinamento de Ti, muito acima do nível atual de Lin. Além disso, lembra que a seita proíbe assumir novas missões enquanto uma não for concluída. Lin ouve com respeito, agradece pela preocupação, mas mantém a decisão firme, vai aceitar a missão infernal. As pessoas ao redor se espantam, e uma delas questiona se ele realmente aceita uma missão de dificuldade inferno. Um parceiro ri, dizendo que só pode ser piada, já que a descrição deixa claro que o inimigo está na fase final do refinamento de Ki. Perguntam como ele pretende concluir algo assim, se estaria disposto a arriscar a própria vida. Comentam ainda que, além do nível do inimigo, há pouquíssimas pistas. Encontrar o responsável seria como procurar uma agulha no oceano. O tipo de missão que faz muitos rirem de quem se arrisca. Nas montanhas, o protagonista se aproxima de uma pequena vila, casas simples cercadas por rochedos. Lin observa e afirma que este é o ponto-chave para avançar. Uma mulher o recebe, chamando de imortal da seita da espada de Tianyan e desejando boas-vindas, convidando-o a acompanhá-la. Logo, um ancião anuncia que o líder da seita do templo taoísta, Mutin Zien, acaba de alcançar o estágio da transformação divina, fortalecendo ainda mais o templo Xuanhu. Ele também cita que a fada das 100 flores, do Vale do Céu Polar, e o grande ancião da seita do Sol Carmesim uniram-se em casamento, formando uma poderosa aliança. Jé reconhece aquele homem como um mercador de inteligência das 8 terras despertadas, alguém comparável a repórteres da vida real. Ele sabe de tudo, grande ou pequeno, e vive de vender notícias frescas em troca de moedas. Ji pensa que, ouvindo com paciência, encontrará pistas úteis para a missão. O mercador revela que um discípulo da seita Tianyan, chamado Zhang, foi morto durante uma jornada. Seu assassino é Zhu Hao, cultivador desonesto da fase final do refinamento de Ti, um sujeito cruel do caminho demoníaco. Chen percebe que finalmente tem a informação que esperava. O protagonista então chama o mercador, pedindo que aguarde, pois deseja comprar mais detalhes. Ele reflete que a maioria dos jogadores corre direto para o local da missão após a primeira pista, mas sabe que, para ter informações realmente completas, precisa gastar. O mercador, chamado Li Si, sorri e diz que pode responder qualquer coisa, desde que receba o pagamento. Lin pergunta onde está Zhu Hao. Após receber as moedas, Li Si conta que Zhou costuma aparecer no Distrito Vermelho da cidade de Fenk e pode ser encontrado por lá. Em seguida, acrescenta que possui outra informação crucial, mas só revelaria por 5 pedras espirituais a mais. Ji aceita pagar. Li Si então avisa, embora Zhou seja apenas um cultivador da fase final do refinamento de Ti, ele tem um irmão chamado Shen, que já está no estágio fundamental, e isso torna a situação perigosa. Em Fenku, no prédio da lua de outono, mulheres dançam e se divertem. Uma delas chama por Zhu, dizendo para ele voltar em breve. Zhu desce as escadas satisfeito, prometendo que, da próxima vez, fará todas elas se entregarem ao seu prazer. O protagonista observa escondido, confirmando que o alvo apareceu. À noite, Zhu caminha pela floresta até perceber uma presença. Ele pergunta quem está ali. Lin surge atrás dele, respondendo que alguém veio tirar sua vida. Zhou o encara com desdém, chamando-o de bastardo da fase inicial do refinamento de Ti e perguntando se acha que pode se vingar apenas por ser da seita da espada de Tianyan. Em seguida, avança para atacar, gritando que ele deve estar cansado de viver. Ji desvia do golpe. Zhou saca sua arma e gira rapidamente, tentando acertá-lo, mas Shen reage com precisão e o atinge. Zhou recua incrédulo, questionando como alguém no estágio inicial pode possuir tanta força. O protagonista responde que não é que ele seja poderoso demais, Zhu é que é fraco.
Em pensamento, recorda que o bônus de mais 5% em todos os atributos após aprender o Sutra do Coração de Tianyan faz uma grande diferença. Ju envolve sua arma em mana e lança outro ataque. Lin ergue o escudo espiritual, decidindo aproveitar o momento para testar o pingente de jade que armazena espíritos, presente de Nan. O ataque é bloqueado e Ji comenta que o escudo é realmente útil. Zou se irrita, dizendo não imaginar que ele tivesse tantos tesouros, chamando-o de favorecido pela seita, e ordena que entregue tudo se quiser viver. Shen zomba, perguntando quem lhe deu coragem para exigir isso. Zou, enfurecido, desfere golpes consecutivos, mas o protagonista desvia de todos. Zou se desespera, murmurando que é impossível e que não pode prolongar a luta, caso contrário será derrotado. Lin o encara por um instante, avança com velocidade e o acerta em cheio, causando um golpe decisivo. Zou, surpreso, se pergunta como um único golpe pôde reduzir 90 pontos de sua vida. Ji não lhe dá espaço e continua desferindo ataques, forçando-o a perder cada vez mais energia. Shen pensa que, mesmo estando na fase final do refinamento de Ki, Zou é muito mais fraco do que imaginava, ainda mais diante de alguém que deveria estar apenas no início do estágio. Hao está gravemente ferido. O protagonista ergue a espada, aponta para ele e o chama de frango fraco, exigindo que entregue a técnica secreta da seita Tianyan imediatamente. Zou, caído no chão, admite a própria arrogância por não reconhecer sua força e se rende, prometendo entregar o que ele deseja. Mas antes que consiga, um ataque violento rasga o ar e explode no solo, abrindo uma cratera. Lin suspeita de um ataque sorrateiro. Hao grita pelo irmão, pedindo ajuda, dizendo que está sendo caçado e que o azar do garoto foi topar justamente com ele. O novo inimigo garante que fará Ji pagar 100 vezes pelas cicatrizes que deixou em seu corpo. O protagonista reconhece o homem, Zhou Shen, no estágio de fundação. Só a fase inicial desse nível já supera tudo que enfrentou até agora. Shen repreende o irmão, lembrando que já havia avisado para se manter escondido nas montanhas, pois os tempos estão perigosos. Se não tivesse percebido a ausência de Hao e voltado para procurá-lo, ele já estaria morto. Hao admite a culpa, promete não sair mais, mas implora para que o vingue. Shen exige que Lin entregue o escudo espiritual em troca de uma morte rápida e sem dor. Caso contrário, promete torturá-lo até desejar o fim. Hao reforça, pedindo para esperar que recupere forças com um elixir e em seguida avança para atacar. Lin o repele com facilidade, arremessando-o para longe e deixando-o gravemente ferido. Ji ironiza, dizendo que vilões sempre falam demais antes de morrer e que seu objetivo era eliminar os dois irmãos e dobrar as recompensas. Então encara Shen, declarando que agora é a vez dele. Shen ataca furioso, acusando-o de buscar a própria destruição. Shen reconhece que a luta será mais complicada do que contra Zou. Ele é atingido e logo Shen surge pelas costas. Lin bloqueia por instinto, mas é empurrado para trás, arrastando os pés pelo chão até conseguir se manter firme. Ele admite que Shen é mais rápido, mas se consola com sua experiência, capaz de prever movimentos e defender-se por pouco. Shen o pressiona novamente, acertando golpes que causam danos sérios. Ji lamenta ter usado o escudo espiritual antes da hora, com o tempo de recarga em 15 minutos. Não pode utilizá-lo agora, mas se lembra de outra vantagem, o passo sombrio, com recarga de apenas 10 segundos. Pretende usá-lo para escapar e contra-atacar. Shen o provoca, dizendo que competir em velocidade com ele é coisa de jovem ingênuo. Então invoca uma técnica de clones, cercando-o, afirmando que dessa vez não terá como fugir. Lin observa com calma. Já lidou com técnicas semelhantes antes. Os clones parecem idênticos, mas só o corpo verdadeiro carrega brilho nos olhos. Os demais são sombras vazias. Com isso, identifica o alvo certo e o acerta em cheio. A técnica de penetração mostra sua eficácia, reduzindo a defesa do adversário pela metade. Ele pensa que precisa atacar repetidamente e rápido para vencer. Shen cospe sangue e urra de dor, forçando Lin a recuar. Em seguida, o cultivador avança de novo, zombando, perguntando se um mero arranhão o faz acreditar que está diante de um gato doente. Ji bloqueia, mas não consegue evitar todos os golpes, pressionado pela velocidade insana de Shen. A vida do protagonista já cai para 1/3, e ele reconhece que não resistirá por muito mais tempo. Sabe que, se for derrotado, perderá 10% de seus atributos, algo inaceitável depois de um início tão promissor. Ele se vê obrigado a recorrer ao elixir dado por sua mestra, mesmo relutante em usá-lo.
Shen estranha sua atitude, mas Lin sente o efeito imediato da pílula de jade violeta, recuperando vigor e força. Shen o encara com desprezo, dizendo que quer ver se ainda rirá quando estiver no submundo. Lin bloqueia o próximo ataque e sente a energia da pílula percorrer seu corpo, restaurando 3.000 pontos de vida em um instante. Shen se espanta ao perceber que o golpe foi bloqueado e comenta que o elixir que Lin ingeriu certamente não é comum. Diz não esperar que alguém tivesse tantos tesouros e reconhece que, por enquanto, ele pode resistir graças ao efeito da pílula, mas questiona se conseguirá confiar nela para sempre. Lin responde com firmeza que o elixir tem limite de tempo, e justamente por isso basta eliminar o inimigo antes que o efeito acabe. O irmão mais velho se indigna, sem entender como o adversário ficou tão forte de repente, e decide recuar, planejando se defender até que a energia do elixir desapareça. Lin sente que começa a compreender a verdadeira essência da espada, seus golpes ganhando mais nitidez e precisão. O protagonista pressiona o ataque, enquanto Shen pensa que não pode permitir que um discípulo da seita da espada Tianyan, possivelmente alguém de destaque, saia vivo. Caso contrário, as consequências seriam severas. Reunindo grande quantidade de mana, Shen investe com sua espada, mas Lin desvia com agilidade, surpreendendo-o. Ji não perde a chance, avança e o acerta em cheio, derrubando-o no chão. Ferido e à beira do fim, Shen pergunta como aquilo é possível. Lin sorri, convencido de que está resolvido. O sistema notifica a conclusão da missão e autoriza o retorno à seita para receber as recompensas. O protagonista observa os corpos no chão, satisfeito com os ganhos da jornada. Decide coletar o saque antes de partir, mas pensa em realizar algo mais. No mercado de Fenk, Lin reflete que esta foi sua primeira missão fora da seita e que deveria comprar um presente para sua mestra. Recorda o ditado de que o que conta é a intenção e que nesse mundo tradicional, respeitar o mestre é obrigatório. Decide que um grampo de jade seria ideal, afinal, como dizem, uma mulher nunca tem acessórios demais. Em seguida, vai entregar a missão. Uma anciã o recebe e o elogia, admirada com a rapidez com que concluiu uma tarefa de dificuldade inferno. Os presentes ficam boquiabertos, murmurando que isso deveria ser impossível, já que missões desse nível exigem pelo menos um cultivador na fase final do refinamento de Qi. Reparam também no pergaminho de pele de cabra, perguntando se não seria o item da missão. A anciã confirma que ele é uma verdadeira elite dos salões internos e que terá um futuro promissor, desejando-lhe fortuna e entregando as recompensas. Entre elas, 100 pedras espirituais de grau inferior como bônus. O protagonista agradece. As pessoas ao redor se surpreendem ainda mais, comentando que em tantas missões só conseguiram 10 pedras e que 100 pontos de mérito da seita equivalem a realizar 10 tarefas. Curiosos, perguntam em qual reino de cultivo ele se encontra para alcançar tal feito, se aceitaria um discípulo, e até se possui uma guilda. Uma jovem o elogia, pedindo que a carregue e insinuando que faria qualquer coisa por ele. Lin agradece, mas diz que tem outros assuntos e parte. Multidões o seguem, chamando para integrar suas guildas, até que 2 rapazes bloqueiam a passagem e lembram que é proibido aliciar discípulos internos. Todos recuam, murmurando que ele é de fato um verdadeiro especialista. Em outro momento, Ji retorna à residência de sua mestra e a cumprimenta. Len o encara e pergunta por que, tendo sido instruído a escolher uma missão de dificuldade apenas difícil, ousou selecionar uma de nível inferno. Explica que, se tivesse falhado, não apenas perderia a vida, mas a seita inteira teria um gênio desperdiçado. Shen se curva, admitindo seu erro e reconhecendo que o sermão é justo. Fei a interrompe, pedindo que deixem para lá e quer saber contra quem lutou. Lin responde que acreditava enfrentar apenas alguém do refinamento de Qi, mas descobriu que o inimigo tinha um irmão no estágio de fundação. Sua mestra se surpreende e pergunta se ele realmente derrotou um cultivador desse nível. Lin admite que só conseguiu graças ao elixir que ela mesma lhe entregou. Sem ele, não teria chance alguma. Lin o repreende, lembrando que a diferença entre reinos é imensa e que ele deve agir com muito mais cautela no futuro, evitando atitudes imprudentes. Ele é reconhecido como o discípulo mais talentoso de toda a seita, e sua mestra o adverte para guardar com cuidado aquele talismã, usando-o apenas em situações de vida ou morte. Em pensamento, ela admite não esperar que sua aptidão fosse tão extraordinária, a ponto de carregar o talento de um gênio que surge uma vez a cada 1000 anos. O sistema notifica que o talismã da alma contém um fragmento da alma de Fei Yan selado, só podendo ser usado uma vez e nunca em batalhas entre jogadores. Ji agradece, convencido de que com o apoio dela terá confiança para qualquer desafio, e decide se apegar a essa proteção com firmeza. Sua mestra também entrega uma pílula condensadora de Qi de alta qualidade, prometendo que o ajudará a superar os próximos obstáculos, em reconhecimento por ter concluído uma missão de dificuldade inferno.
Shen agradece profundamente, prometendo não decepcionar. Lengo lembra de que agora precisa aprimorar suas técnicas de espada e pode trocá-las na biblioteca de escrituras. O protagonista hesita e admite que desejava comprar um presente para sua mestra, mas não tinha dinheiro suficiente para algo luxuoso como um grampo de cabelo com joias. Então trouxe apenas um simples. Não sabe se ela apreciaria. Fei Yanyan apenas o instruiu a cultivar diligentemente e não relaxar. Lin, em silêncio, se pergunta se ela teria achado o presente inadequado ou se é apenas fria por natureza. Logo, uma notificação aparece. A favorabilidade de sua mestra aumentou. Jay se anima, concluindo que ela apenas mantém uma postura reservada, mas aceitou sua intenção. Isso é um avanço. Subitamente, uma explosão ecoa. Shen se alarma e tenta entender o que ocorreu. Pessoas tossindo se espalham pelo local. Um ancião resmunga, irritado, dizendo que falhou novamente, reclamando que a pílula da juventude eterna é ainda mais difícil de refinar do que a da essência celestial. Teimoso, afirma que não desistirá. Ele se apresenta como Tintin, um dos 12 grandes anciãos da seita da espada, e anuncia que precisa de um catalisador medicinal, perguntando se alguém se voluntaria para ajudá-lo. Entre os discípulos, muitos murmuram que ir até o Vale Medicinal de Kanglang exigiria gastar pedras espirituais, e ninguém deseja assumir tal risco. Consideram a tarefa uma perda de tempo e dinheiro, ainda mais com perigo de morte. O protagonista se adianta e declara estar disposto a buscar a erva reabastecedora de Yin. Todos se chocam, chamando-o de tolo por aceitar algo assim. Tiantin o observa e percebe que se trata do novo discípulo direto daquela garota fria. Lin, por sua vez, reconhece que esse homem é o maior mestre alquimista da seita, e pensa que cultivar um bom relacionamento com ele só poderá trazer benefícios. Já à noite, no Vale Medicinal de Kanglang, Di caminha atento, lembrando-se da experiência que acumulou. Ele deduz que monstros-chefes como o falcão espírito medicinal geralmente surgem em áreas com ervas mais exuberantes. Logo avista uma fera e conclui que a encontrou. Mas percebe também que não está sozinho. Um grupo já batalha contra o monstro. Observando a luta, nota que parecem ser membros de uma guilda, mas mesmo em grupo estão prestes a ser dizimados. Ele cogita negociar para ficar com o chefe, já que precisa do falcão para sua missão. De repente, uma das garotas da guilda o nota do alto e comenta com a líder que aquele é o especialista famoso. Lin confirma para si mesmo que são da guilda de Su, conhecidos seus, o que poderia facilitar as coisas. Aproxima-se e explica que precisa urgentemente do falcão para cumprir uma missão, perguntando se podem deixá-lo com o chefe. Uma das garotas estranha e questiona se ele realmente é quem parece. Wan confirma, dizendo que é o mesmo especialista que derrotou sozinho o rei javali da vila iniciante e cuja façanha foi anunciada para todo o servidor. Também lembra que a missão da seita do ferreiro foi uma informação comprada dele. Outra integrante, porém, recusa, afirmando que o chefe é igualmente vital para eles e que a guilda Sombra da Lua não pode ceder, mesmo sendo amigos. Link se aproxima, desculpa-se e explica que precisam do falcão para sua própria missão, pedindo que Di espere até o dia seguinte, quando a criatura reaparecerá. O protagonista suspira, já esperando essa resposta, mas nota que, pela maneira como a batalha segue, talvez nem seja preciso aguardar tanto. O falcão subitamente começa a se regenerar, emitindo um grito estrondoso. As garotas vacilam, tontas, enquanto a besta avança em ataque feroz. Chen comenta em voz alta que quando a vida do falcão cai pela metade, ele libera um pólen devastador, capaz de reduzir a energia física e aumentar o tempo de recarga das habilidades, desejando boa sorte para quem lutar contra isso. Wan se assusta e pergunta o que ele disse. Uma das garotas manda ignorá-lo, insistindo para que se concentre em conter o chefe. Elas avançam em conjunto contra a fera. A garota de cabelo grisalho ativa a lanterna de fogo ardente e uma enorme explosão acontece, fazendo com que o falcão perca muito dano. Di observa e pensa que esse tipo de ataque só vai enfurecer ainda mais a besta. Quando o nível de ira do falcão sobe o suficiente, não apenas sua velocidade de ataque aumenta, mas também o poder de cada golpe. As chamas se espalham na direção do monstro. O falcão enfurecido investe abrindo sua imensa boca. Ling grita para que a parceira tenha cuidado, mas a garota de cabelo grisalho é atingida em cheio, perdendo grande parte da vida e caindo. Mesmo assim ativa a habilidade chuva de pedras. Lin observa e diz que aquela cultivadora está sendo descuidada. Comenta que pode ensinar o método correto para lidar com a besta, mas precisa da erva reabastecedora de Yin que ela deixará cair, e pergunta o que elas vão fazer. As garotas respondem que está tudo bem, e pedem que ele as guie. Jay explica que o falcão já a tem como alvo de maior ódio, e ainda assim ela insiste em usar chuva de pedras, deixando-o mais irritado. Ele avisa que sua vida já está por um fio, e quando o falcão se recuperar do efeito da chuva, a eliminará com um único golpe.
diz que não é assim que se usa a habilidade, que o correto é combinar com mãos amarradas do Imortal da Terra para causar maior dano. Afirma que o tempo de recarga dessa técnica deve ter acabado e recomenda que use primeiro. A garota ataca, e Chen confirma que é isso mesmo, elogia e orienta que mantenham o controle de longe para que os companheiros possam causar dano. A garota agradece pela instrução. Nesse momento, uma voz surge dizendo que a Guilda dos Demônios de Plasma está limpando a área. O protagonista olha para trás e vê uma equipe de rapazes se aproximando, afirmando que querem o chefe e ordenando que parem de lutar e vão embora, ou não os culpem pela rudeza. Wan comenta que a Bloodfiend é uma guilda conhecida nos círculos de jogos e que não tem pessoas suficientes para enfrentá-los, perguntando o que fazer. A líder responde que devem lutar contra eles, porque se renderem desta vez, terão que se render sempre que se encontrarem. Mesmo que percam, precisam mostrar o espírito de luta da guilda Moon Shadow, e pelo menos não podem perder o orgulho. Link concorda dizendo que entendeu. A chefe reforça que estão a um passo de derrotar o Falcão, mas não conseguirão se dividirem entre a luta contra a guilda e o chefe, e que é uma pena desistir. Então uma voz oferece ajuda. É Lin, que afirma poder lidar com o Falcão sozinho, e propõe que além da erva reabastecedora de Yin, elas possam escolher também um equipamento deixado pelo monstro. Pergunta se aceitam. A líder se espanta e Wan diz que pode deixar algumas para ajudar Lin, mas Ji recusa, explicando que todas devem lutar a batalha da guilda e deixar o chefe com ele. As garotas se olham surpresas. Um dos rapazes da guilda rival cai na risada e diz que é hilário. Pergunta se ele realmente pretende enfrentar sozinho o Falcão na fase final do refinamento de Ki e afirma que está delirando. Grita para seus irmãos avançarem e ensinarem uma lição àquela pequena guilda de terceira classe. A líder da Moon Shadow ordena que as companheiras parem os ataques. Os dois grupos avançam e trocam golpes, e um dos inimigos afirma que o Vale da Medicina é lugar de talentos e que elas vieram ao lugar errado, mas logo ele também é atingido, e as garotas continuam em posição de ataque. Outro adversário zomba, perguntando por que mulheres viriam ao Vale da Medicina se meter na luta, dizendo que o lugar delas é na Vila dos Iniciantes e que vai mandá-las de volta para lá imediatamente. O líder declara que esse é o destino de quem ousa enfrentar os demônios sanguíneos, dizendo para considerarem aquilo uma pequena lição para uma guilda inferior. Ele pensa que o jogo mal começou e já conseguiu destruir uma guilda, e que depois ainda eliminará o chefe ficando perfeito. Um parceiro ao seu lado aponta para o céu e comenta que parece um anúncio. O líder pergunta o que ele disse, até que o sistema anuncia e parabeniza o jogador Lin por ser o primeiro a eliminar um chefe da fase de refinamento de Ti em 8 terras desertadas, recebendo como recompensas 400 pontos de reputação, 2 pontos de carisma inato e uma medalha de conquista. Todos ficam surpresos. O protagonista afirma que eliminou a besta e chama sua parceira para dividir o saque. O líder observa furioso e pergunta como ele ousa roubar seu chefe, acusando-o de estar cansado de viver, e pensa que alguém capaz de eliminar um chefe sozinho nesse nível será uma ameaça enorme no futuro, e que precisa ser eliminado imediatamente para roubar o equipamento e cortar seu avanço. Grita para que o ataquem, prometendo recompensar quem conseguir. Um dos rapazes avança confiante, dizendo que vai resolver e afirmando ser lutador de UFC na vida real, com socos treinados por 20 anos, e parte para atacar Lin. Lin desvia do soco com facilidade, e o rapaz fica surpreso por ele ter conseguido escapar. Ji contra-ataca de imediato, atingindo-o com sua espada, enquanto pensa que em sua vida anterior jogou como cultivador de magos por 9 anos e enfrentou inúmeros ataques sorrateiros. Então lidar com um soco tão fraco é simples. O adversário se espanta, perguntando como sua reação pode ser tão rápida, mas Chen não dá espaço, atinge-o mais uma vez e aplica o golpe final, eliminando-o. Os espectadores ao redor se assustam e murmuram entre si, questionando como isso é possível, como seu dano é tão alto e ainda sem sequer usar habilidades. O protagonista declara que só porque não causa problemas para eles não significa que tem medo. Ele não se importa com disputas de guilda, mas se mexerem com ele, então que se preparem. Os inimigos avançam em conjunto, dizendo que ele está apenas na fase inicial do refinamento de Ki e não há motivo para temer. Mas o semblante de todos muda para espanto quando Lin elimina 4 deles com um único golpe. Ele zomba, chamando-os de batatas fritas, e pergunta se querem continuar. O líder, irritado, ordena que os seus recuem, prometendo que lidarão com ele no futuro. Depois da confusão, a chefe da Moon Shadow agradece, mas Ji responde que não precisa, que não foi nada demais. Afirma que lidou com o Falcão Espírito Medicinal e que o saque está todo no chão, mas conforme o acordo, a erva reabastecedora de Yin será sua, junto com o equipamento adicional, sem problema algum.
As duas olham para os itens e percebem 6 peças caídas de uma vez, um saque raro que nunca haviam visto de um monstro. A líder insiste que, já que ele derrotou sozinho o Falcão, o direito ao saque é dele por completo. Chen recusa, lembrando que tinham um acordo e que elas enfrentaram o Falcão primeiro. Diz que já ganhou bastante pegando a finalização e que escolherá apenas um item como compensação. As duas cochicham e logo surge a notificação perguntando se desejam concluir a transferência. Wan confirma e em seguida o sistema informa que o protagonista recebeu um depósito de 5 milhões. Ele se surpreende pensando que a transferência foi feita em um piscar de olhos e conclui que aquela mulher é realmente muito rica. A líder então pede um instante. Apresenta-se como Jiang Luoyu, presidente da guilda Moon Shadow. Eles apertam as mãos e Lin também se apresenta, enquanto reflete sobre o nome dela. Percebe que é familiar. Em sua vida anterior, ela figurava no ranking como a segunda maga mais poderosa, logo atrás dele, mas o mais importante é que ela é filha do homem mais rico da cidade de Chonghai. Ele pensa em aproveitar essa conexão. Wan corta o clima, dizendo que já chega. Ji responde que estava distraído e não fez por mal. Leng, observando, pensa que antes ele não parecia se importar com ela e achava que era foco no jogo, mas na verdade talvez fosse porque não a achava bonita o bastante. Shen decide encerrar, dizendo que está tudo bem e que se despede, prometendo que se verão novamente. Jiang comenta que ele parece uma boa pessoa, mas Wan retruca, dizendo que é óbvio que ele se aproveitou dela e que tem segundas intenções. Questiona por que sua amiga está tímida e se estaria interessada nele. Lua responde para não falar bobagens e manda que voltem. Ainda acrescenta para distribuir um bônus de 50 mil a cada membro que participou da guerra naquele dia, em comemoração. Enquanto isso, Liu Shazi, a streamer mais popular do servidor nacional, acompanha tudo escondida. Pessoas comentam que ela transmitiu ao vivo a batalha da guilda junto com o confronto, mostrando também a atuação de jogadores profissionais. Pedem para segui-la. Liu declara, diante da audiência, que o mestre Lin derrotou facilmente um chefe no estágio final do refinamento de Qi, que sua força é admirável e, além disso, ele é muito bonito. Anuncia publicamente que o considera o mestre número 1 de H-Fight Wastelands e diz que ele é seu ídolo, seu crush. Um rapaz assiste a transmissão em seu notebook, rangendo os dentes, irritado por terem eliminado seus companheiros de guilda, roubado o chefe e ainda usado isso para ganhar fama. Ele quebra o objeto à frente com raiva, jurando que, se encontrar Lin novamente, o eliminará. Mais tarde, em outro local, o protagonista completa a missão e vai relatar o resultado. O ancião o recebe dizendo que finalmente voltou e que coloque a erva sobre a mesa. Agradece pela ajuda em encontrar a erva reabastecedora de Yin e afirma que não pode deixar de recompensá-lo. Lin agradece e logo o sistema notifica que recebeu 3 pílulas de atributo de grau espiritual, capazes de aumentar permanentemente um atributo de combate em 1 a 5 pontos de forma aleatória, e também a pulseira de vento harmonioso de grau espiritual. Ji pergunta ao Elder se já descobriu a fórmula da pílula da juventude eterna e pensa que em sua vida anterior viu o anúncio de que o ancião finalmente conseguiu refiná-la. Considera que, se revelar a fórmula, pode ganhar sua boa vontade. O velho admite que já tentou várias vezes sem sucesso, sem uma receita, só podem tatear às cegas, e pergunta se Lin sabe algo. Chen responde que certa vez leu em um antigo livro uma indicação: 3 gramas de pó de pedra, 2 penas de fênix selvagem, 6 grãos de pólen de peônia e 3 ervas reabastecedoras de yin. Tianqing arregala os olhos e diz que é um encontro milagroso, pedindo que observe o processo e o corrija se notar algum erro. Logo fumaça se dissipa e o velho, animado, exclama que finalmente conseguiu. Reconhecendo o favor, entregam a pílula a Lin. O sistema notifica o aumento da favorabilidade e concede a pílula da juventude eterna de grau terrestre, Charme Inato Polo 5 permanente. Aumenta em 5% a favorabilidade com NPCs do sexo oposto, podendo também ser oferecida como presente. O protagonista pensa que o Elder Tianqing foi incrivelmente generoso. Essa pílula é raríssima. Mesmo conhecendo a fórmula, só um mestre de 9º grau poderia refiná-la. Reconhece que desta vez obteve uma grande fortuna. Agradece ao ancião e pensa em apressar-se para entregá-la à sua mestra, já que quanto mais favor dele tiver, maiores os benefícios. Mas o velho pede que espere. Lin pergunta se há algo mais que possa fazer. Tianqing então indaga se ele tem interesse em alquimia, revelando o desejo de aceitá-lo como discípulo e lhe transmitir a arte. O sistema notifica a oferta, perguntando se deseja aceitá-la. Ji se surpreende sem acreditar, quando uma voz firme corta ao ar.
É Fei Yan, sua mestra, que chega perguntando se ele realmente tem coragem de tirar seu único discípulo. Shen fica atônito, sem entender por que ela aparece justo agora, e teme que tenha interpretado mal. O ancião explica que não pretende roubar o discípulo dela, apenas notou seu talento incomum para a alquimia e quis instruí-lo. Len entende e admite que se enganou. O protagonista observa que ela não está com raiva, mantendo seu ar frio e distante, como uma fada que não se deixa abalar. Ela declara que, apesar da aptidão, sente que seu discípulo é mais promissor no cultivo. O que falta à seita da espada não são alquimistas, mas imortais poderosos, e pergunta se não concorda. Conclui que se o nível dele subir mais, permitirá que se torne discípulo do ancião no futuro. Lin se questiona por que ela o olha de tal forma, e se estaria zangada embora negue para si mesmo. O velho aceita, dizendo que vai retornar à alquimia, deixando a mestra e o discípulo à vontade. Len chama o discípulo para acompanhá-la até o palácio, afirmando ter algo a lhe dizer. Ji aceita, mas em pensamento teme o tom nada agradável dela, como se fosse cobrar contas. À noite, no palácio, Shen comenta que parece que sua mestra está insatisfeita com ele. Ela responde perguntando por que não dissolvem a relação mestre-discípulo para que ele busque outro professor. O protagonista se desespera, reconhece que ela o entendeu mal e pede que não desfaça o laço, prometendo admitir seus erros. Afirma que jamais teria coragem de permanecer na seita sem respeitar seus ensinamentos. Len pergunta então qual foi o erro dele. Lin admite que falhou em se concentrar no cultivo, como ela sempre aconselhou, e desperdiçou tempo ajudando o Elder Tian com alquimia, frustrando suas expectativas. Em pensamento, percebe que a expressão dela suavizou, a raiva diminuindo pela metade, e decide insistir. Declara que ela é a melhor mestra do mundo, incomparável tanto em cultivo quanto em beleza, como uma verdadeira deidade. Pergunta retoricamente por que seguiria outro mestre se já tem alguém como ela, garantindo que houve um mal-entendido. O sistema notifica favorabilidade aumentada em mais 5. Ji se anima, entendendo que palavras sinceras tocam sua mestra e que não precisa mais temer ser expulso. Len suspira e conclui que, já que ele reconheceu o erro, não o responsabilizará desta vez. Shen agradece à mestra e promete que, por causa de sua generosidade, jamais cometerá novamente um erro tão baixo. Ele acrescenta que trouxe um pequeno presente, como forma de desculpas. Fei Yan olha e pergunta se é mesmo uma pílula da juventude eterna, surpresa por ver algo tão raro, questionando onde conseguiu. O protagonista responde que ajudou o Elder Tianqing a refinar 2 pílulas e recebeu uma delas como recompensa. A mestra suspira e diz que entende, mas reforça que uma pílula tão preciosa não precisa ser entregue a ela, que deveria guardá-la para si mesmo. Lin pensa que ela é orgulhosa demais e que precisa fazê-la aceitar de qualquer maneira. Afirma que pediu especificamente ao Elder para obter essa pílula com a intenção de entregá-la a ela. Explica ainda que sua vontade de aprender alquimia com Tianqing foi justamente para conseguir refinar a pílula da juventude eterna. Promete que no futuro fará uma para ela todos os dias, até que se torne tão comum quanto uma refeição. Len deixa escapar um leve sorriso, e Ji pensa que não consegue resistir a essa expressão. Ele insiste, dizendo que, mesmo que sua beleza celestial não precise de uma pílula dessas, esta é sua intenção sincera, e pede que aceite para aliviar seu coração. Fei Yan então concorda em receber, e o sistema notifica que a favorabilidade dela aumenta ainda mais. A mestra acrescenta que não pode aceitar um presente tão valioso sem retribuir, e comenta ter se lembrado de uma técnica de refinamento de Qi perfeita para ele, prometendo buscá-la. O protagonista pensa que, como suspeitava, quanto maior a favorabilidade, maiores os benefícios, dar aquela pílula foi realmente a escolha certa. A mestra pede que a siga, e ele responde afirmativamente. Nota, com surpresa, que ela está usando o grampo de cabelo simples que lhe ofereceu anteriormente, e sente-se satisfeito. Mais tarde, em outro lugar, Lin se senta no chão, absorvendo energia. Ele ergue a espada e a movimenta junto com sua mana poderosa, refletindo que a nova técnica é incrivelmente forte. O dano em área é o dobro do corte da lua gelada, além de interromper habilidades inimigas com um efeito defensivo. Avalia que, se fosse leiloada, poderia ser trocada por uma casa em uma cidade de 2º nível. Em seguida, abre a porta ao ouvir alguém chamando. É Nan, sua orientadora, que aparece tarde da noite. Lin pergunta o motivo da visita. Ela explica que precisa de um favor, como discípula da seita da espada deve cumprir pelo menos 3 tarefas a cada reino principal, mas desde que chegou ao reino da cristalização não completou nenhuma. Sente que está prestes a avançar, mas se não concluir uma missão será penalizada. Ji pergunta por que não fez antes e Gon responde que foi por culpa dos romances tão envolventes que esqueceu completamente das obrigações. Conta que só lhe resta a tarefa de eliminar demônios, que exige 2 participantes, e pergunta se ele estaria disposto a ajudá-la.
Chen aceita, pensando que ela sempre cuidou bem dele, que lhe deu um pingente de jade espiritual quando se conheceram e que seria desleal recusar. Nan sorri animada e diz que ele é o melhor, Ji garante que vai protegê-la e não permitirá que se machuque. Logo, os dois chegam na vila de Wonggyu, correndo lado a lado. Nan explica que a vila foi invadida por espíritos malignos e que todos os aldeões foram transformados em alimento para eles, obra de um cultivador demoníaco. A seita ordena que destruam os espíritos e investiguem a causa, para depois relatar aos anciãos. Lin reconhece o lugar e pensa que no futuro se tornará a entrada para o reino secreto dos infantes de plasma, destino comum de cultivadores da cristalização. Recorda-se de tê-lo explorado inúmeras vezes em sua vida passada. Eles caminham enquanto cultivam, até que chegam diante de uma árvore. Estranhos ruídos ecoam do poço antigo próximo, e logo um monstro salta na direção deles. Gomb desembainha sua espada e diz para ele não se preocupar, garantindo que o protegerá. Vários espíritos emergem em sequência. Ji observa e conclui que, embora sejam apenas do estágio inicial de refinamento de Qi e não representem perigo sozinhos, reunidos em centenas tornam a luta muito mais difícil. Não avalia a situação e diz que todos os aldeões foram transformados em espíritos pelo cultivador demoníaco daquela casa. Condena tal atrocidade, jurando que hoje exterminará os demônios e fará justiça. Chen declara seu apoio. Não avança, lançando ataques, gritando que a escória demoníaca eliminou inocentes e que hoje será morta em homenagem aos aldeões que tiveram um fim trágico. Já observa e pensa que ela é muito mais confiável do que parecia. Seu poder de combate supera em muito suas expectativas. Ele grita para ela tomar cuidado, acompanhando a batalha. Uma mão gigante surge das sombras e tenta acertar Nan, mas ela reage rápido, contra-ataca primeiro e consegue se defender. Lin pergunta se ela está bem e a orientadora responde que sim. Logo depois, uma gargalhada ecoa, acompanhada de barulhos estranhos. Um homem se levanta no meio da fumaça, revelando-se no centro do campo, e comenta que estava cultivando ali até atrair discípulos da seita da espada Tianyan. Ele ri, dizendo que tinha um caminho para o céu, mas escolheram não segui-lo, então não os culpe por enviá-los ao inferno. Ji observa com atenção e percebe que aquele homem é um cultivador no estágio inicial do núcleo dourado. Nan se espanta, achando impossível, questionando se as informações da seita estavam erradas, mas conclui que não e que pela aura dele realmente acabou de atravessar esse estágio. O guerreiro confirma, dizendo que embora seu cultivo seja baixo, sua visão é boa e que realmente acabou de alcançar o núcleo dourado. Acrescenta que, se transformar os dois em espíritos, seu poder crescerá ainda mais. Gong pede para que Lin recue 50 passos para não se machucar. O guerreiro se irrita com a ousadia dela e invoca seus fantoches fantasmagóricos, prometendo transformá-los em suas marionetes. Ele ataca, liberando energia, e Nan responde revelando sua força, descarregando uma quantidade massiva de poder, lançando raios contra o inimigo. Chen pensa que, diante de uma batalha desse nível, um cultivador no estágio intermediário de refinamento de Qi, como ele deve agir com cautela. Se for descuidado, pode acabar voltando para a vila de iniciantes. O cultivador demoníaco percebe que a garota é mais problemática do que parecia e decide invocar o infante demônio. Fumaça se espalha e uma criatura sombria aparece. Ji percebe a língua do espírito se estendendo na direção de Nan e, em um movimento rápido, corta a língua antes que acerte, gritando para que ela se concentre no cultivador enquanto ele cuida do espírito. A entidade rosna, sussurrando palavras horríveis e malditas. Shen desfere vários cortes, e o sistema notifica. Segundo estágio, voador infantil demônio. Habilidade, som de morcego sanguíneo. Durante a duração, interrompe a mente e reduz a agilidade em 30%. O protagonista respira fundo, esforçando-se para manter a calma e não sucumbir. Ativa a técnica Pena de Fênix, disparando golpes. O morcego demoníaco investe contra ele, mas Lino corta em série, eliminando diversos de uma só vez. Ele pensa que esse é o verdadeiro poder de uma habilidade marcial de nível espiritual, muito superior ao gelo da lua. Enquanto isso, Nan concentra seus ataques no cultivador demoníaco, conseguindo derrubá-lo. Ferido, o guerreiro protesta, dizendo que não aceita aquele resultado. Shen observa e conclui que aquela irmã mais velha, aparentemente delicada e fofa, é muito mais formidável do que pensava. Havia subestimado. O cultivador, prestes a morrer, jura que não os deixará em paz e lança pedaços de madeira encantados. Nan ergue a espada e os corta ao meio, mas fumaça venenosa se espalha. Já reconhece e alerta para cobrir a boca e o nariz, dizendo que se trata de insetos demoníacos,
Contudo, Gon acaba inalando a fumaça e começa a perder o ar. Lin corre, segura-a nos braços e pergunta se está bem. A orientadora, envergonhada, pede que ele não a olhe. Ji fecha os olhos, garantindo que não verá nada, enquanto pensa que os insetos demoníacos despertam desejos humanos, e que provavelmente é a primeira vez de Nan diante de um truque tão vil, o que a deixou indefesa. Nan se recompõe parcialmente, mas a favorabilidade começa a disparar artificialmente. Shen reconhece que esse aumento repentino não é real, e sim efeito do veneno. Nan, desconfortável, pede ajuda, e sob influência tenta beijá-lo. O protagonista se sente embaraçado e reflete que, se ceder naquele momento, tudo pelo qual lutou poderá se perder. Segurando-a, conclui que quando ela acordar lembrará do ocorrido. Na melhor das hipóteses, a favorabilidade cairá a zero. Na pior, pode-se voltar contra ele em fúria. Depois de conseguir uma aliada tão poderosa, não pode arriscar tudo por um instante de paixão. Ji lembra que o poço antigo contém pílulas refrescantes em seu fundo, mais protegidas por uma formação que apenas cultivadores da cristalização suportariam. Ele, ainda no refinamento de Ti, não poderia resistir, mas não há escolha. Corre com pressa, dizendo para Nan esperar ali, que encontrará um antídoto. Seguindo com a tocha na mão, atravessa a escuridão e percebe o ambiente repleto de ossos, restos dos aldeões transformados, impregnados de intensa energia Yin. Lin continua avançando pelo poço, mas é atingido de surpresa e perde bastante vida. Ele pensa que precisa se apressar e encontrar logo a pílula, pois se esse dano contínuo persistir, não conseguirá resistir. Seus olhos captam um brilho à frente e Ji conclui que finalmente encontrou. A pílula deveria estar escondida naquela poção de cura. Ele se lança rapidamente, mas logo percebe outro ataque se aproximando. Com um movimento instintivo, ativa o escudo espiritual com o dedo, bloqueando a ofensiva. Porém, o protagonista nota que a situação está piorando. Trovões Jin começam a se acumular novamente, não apenas um, mas vários. Ele pega um frasco apressado e decide que precisa voltar para a superfície sem demora. Raios caem atrás dele, e ao olhar para trás percebe que não conseguirá desviar. É atingido, perde grande quantidade de vida e é arremessado para fora, caindo no chão com força. O sistema notifica que a energia Yin invadiu seu corpo, causando dano crítico e desencadeando o estado de inconsciência. Mesmo debilitado, Chen corre até sua parceira e faz com que engula o antídoto. O próprio protagonista cospe sangue, e o sistema sinaliza que está em estado de quase finalização. A orientadora desperta, confusa, perguntando por que seu corpo está tão pesado e o que aconteceu com ele. Ela percebe que Lin está caído sobre si. Seus olhos marejam e a dúvida a consome, pensando se algo além havia ocorrido. No impulso, grita furiosa, o empurra e o chama de fera, dizendo que o odeia. O rosto de Lin fica marcado pelo tapa que recebe, e o sistema informa que a favorabilidade dela caiu a zero. Mas então Nan repara em um item de cura no chão, lembrando-se de que estava prestes a sucumbir e que Lin havia prometido buscar o antídoto. A compreensão atinge, ele arriscou a própria vida entrando na formação de demônios Jin para salvá-la. Corre até ele e observa suas costas gravemente feridas, percebendo que foi atingido pela formação. As lágrimas descem e ela admite que o julgou mal. Determinada, declara que precisa levá-lo de volta à seita e pedir ajuda ao avô. Segura o corpo dele e o carrega com esforço, implorando para que resista. No caminho, vozes murmuram ao avistarem a cena. Perguntam se aquela não é a famosa fada NPC do Palácio da Espada carregando um jogador. Ela continua, sustentando Lin nos ombros, afirmando que estão quase chegando. Os curiosos comentam entre si, intrigados com a proximidade entre ela e aquele discípulo, insinuando que é inadequado. Shu, observando a distância, range os dentes de raiva. Dias depois, Lin desperta e se pergunta onde está e há quanto tempo dormiu. Um ancião se aproxima, irradiando uma aura poderosa. Ji supõe que aquele seja quem o salvou, já que havia sido atingido pela formação demoníaca Yin e ainda assim está vivo. Ele agradece, se apresenta e pede o nome do Salvador, prometendo nunca esquecer sua bondade. O ancião responde que se chama Nangong Tianyuan, avô de Nan. Ji fica surpreso, pensando que qualquer um com o nome Tian é influente no jogo e que deve se aproximar dele. O cumprimenta com respeito, mas o velho retruca. Não precisa se lembrar de favores, apenas de uma coisa, que fique longe de sua neta. Avisa que, se ousar tocá-la, não deixará impune, mesmo sendo discípulo da mestra da seita.
Nan chega e reclama, lembrando que ele havia prometido não dizer essas coisas. Tian e Wan sorriam, dizendo que só estava brincando, e admite que Lin não é ruim, afinal salvou sua neta. Gong se senta ao lado de Lin e pergunta sobre seus ferimentos. O protagonista, cauteloso, agradece pela preocupação, dizendo que já está melhor. Ela confirma, explicando que ele ficou inconsciente porque a energia Yin invadiu seu corpo, e que se não tivesse levado até o avô a tempo, poderia ter sido fatal. Lin responde que é grato e que não sabe como retribuir. Nan minimiza, perguntando se é necessário ser tão formal entre eles. Ji concorda timidamente enquanto o avô observa em silêncio. Shen, sem graça, tenta se manter respeitoso. A orientadora acrescenta que, na verdade, deveria ser ela a agradecer, pois ele arriscou a vida para buscar o antídoto, e ainda assim foi mal interpretado. Ela pede desculpas, reconhecendo que ele é um homem íntegro e honrado. O protagonista pensa que ela deveria parar de falar, pois, se continuar, seu avô pode esmagá-lo com um tapa. Ainda assim, percebe que ela o olha de forma sugestiva e nota que sua favorabilidade subiu para 32 pontos. Ele se surpreende, perguntando-se como o valor pode ter aumentado em 30 de uma vez. E se vocês curtiram esse mangá aí e quiser mais partes dele, comenta aí embaixo, já deixa o like e se você não for inscrito, se inscreve no canal, hein, que eu tô de olho.